No Ler Mais, Ler Melhor de hoje, trazemos Introdução à Cultura Portuguesa, de Miguel Real, publicado pela Planeta. Esta obra apresenta-nos as principais características da nossa cultura e divide-a em 4 correntes de pensamento e 5 períodos temporais. O prefácio é de Guilherme de Oliveira Martins. Eu dei vários seminários em vários leitorados do Instituto Camões e em várias universidades aí pelo mundo inteiro, desde a Índia à América Latina, e falava sempre sobre a cultura portuguesa e não tinha um discurso bem estruturado, organizado para os estrangeiros ouvirem. E foi isso que me levou durante vários anos a compilar vários estudos, a organizá-los e a fazer justamente este livro que não é muito ousado, é uma introdução simples, relativamente simples, que abarca desde o nascimento, desde Dom Afonso Henriques até ao século XIX. Como é que está organizado? Está organizado uma primeira parte, um plano teórico, que apresenta os conceitos, isto é, as 10 categorias que são a base da cultura portuguesa e os diversos períodos. Depois, a segunda parte, que é a maior, tenta provar que essas 10 categorias e esses 4 modelos e os períodos estão corretos, evidenciando autor ou autor, ou a maioria dos autores importantes da cultura portuguesa. Não esqueci aquilo que é negativo, não esqueci a escravatura, dediquei um capítulo à escravatura, dediquei um capítulo à cafrialização, isto é, os portugueses que naufragavam e ficavam a viver com os nativos, portanto, a nativização. Tem aqui um capítulo interessante sobre o Caramuru, que é o fundador de Salvador, onde nós todos vamos de férias. Outro capítulo sobre o João Ramalho, que é o fundador de São Paulo. Neste sentido, penso, como introdução, cumpre a sua função. O pensamento português tem-se dividido desde o Dom Dinis, para não dizer desde Dom Afonso Henriques, mas sobretudo Dom Dinis, até hoje, 2011, tem-se dividido em 4 grandes modelos, digamos assim. Destes 4 modelos, o cruzamento, a síntese unificada destes 4 modelos é que prefazem o coração da cultura portuguesa. Um é, indubitavelmente, o messianismo, o providencialismo, portanto, um certo fatalismo. Depois, o racionalismo. Não somos muito racionais. Racionais são, isto é assim uma frase tirada para o ar, mas racionais são os alemães, cientificistas, frios, tecnológicos, objetivos, contabilistas. Nós não somos muito racionalistas, mas tivemos um período de ouro da ciência racional em Portugal. Foi quando a Bíblia não era suficiente para perceber a Índia, não era suficiente para perceber o Mar Oceano, e então os portugueses tiveram que fazer as suas teorias. Depois há o lado espiritualista, que é o lado lírico. O lado lírico é o lado em que a saudade aparece como uma força extremamente importante. Finalmente, a quarta corrente, uma corrente relativamente negativa, é o modernismo. Isto é, nós temos um afã terrível de imitar as correntes culturais do estrangeiro, as modas, os costumes. Tudo o que é do estrangeiro é sempre considerado, ainda hoje assim, e desde Dom Dinis isso aconteceu, é sempre considerado superior ao produto cultural, estamos a falar de cultura, não é? Produto cultural português. Os 5 pecados da cultura portuguesa vêm do tempo dos descobrimentos, mas repercutem-se hoje. Primeiro, desde o reinado de Dom João II, depois Dom Manuel, depois Dom João III, uma centralização absoluta da iniciativa da sociedade no Estado. O Estado é pai e senhor. O Estado é padre e patrão, é bispo e mordomo. O Estado é tudo em Portugal, tem sido tudo. A segunda é a grande diferença social entre os grupos sociais. É uma coisa absolutamente espantosa. Depois, uma igreja mais fanática, hoje não, hoje 2011 não, claro, mas estamos a falar da história de Portugal. Uma igreja mais fanática que devota. Esse é o terceiro, uma crendice terrível, que deu lastro à Inquisição entre o século XVI e o século XVIII. E depois, o próprio povo. Entre todos os povos da Europa, nós, talvez os albaneses, talvez os búlgaros, talvez os romenos, eu estou a falar de povos que eu conheço, não é? Somos dos povos realmente mais ignorantes. Finalmente, a última
o quinto pecado da cultura portuguesa. Até ao 25 de Abril tivemos a universidade mais decapitada, intelectualmente mais decapitada da Europa. A Universidade Portuguesa, sobretudo a Universidade de Coimbra, que ao longo de 400 ou 500 ou 600 anos não fez uma obra que ficasse na história. Uma obra que todos devemos ler. Introdução à Cultura Portuguesa, de Miguel Real. Nós temos 5 exemplares para oferecer. Para se habilitar a ser um dos vencedores do nosso passatempo, deve responder corretamente à questão: quais as 4 correntes de pensamento que dividem a história da cultura portuguesa apresentadas nesta obra? Deve responder através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Boa sorte e boas leituras! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.